Convidamos você para conhecer o nosso universo sobrenatural, com histórias reais e contos que dominam o imaginário popular. Fatos cheios de mistério e sem explicação. Toda sexta-feira você vai encontrar em nosso canal sempre um novo conto. Agora fique com mais uma história feita especialmente para você e tenha bons pesadelos. A liberdade não se resume a um espaço físico, onde podemos ter o direito de ir e vir, ou até mesmo de expor as nossas opiniões. Porém, vai muito além do que imaginamos, superando a nossa realidade, revelando um mundo paralelo, aonde o seu algoz não tem acesso, por mais que tente. Ele jamais poderá invadir o universo idealizado por aqueles que anseiam o verdadeiro desejo de ser livre. Hoje, conheceremos a história de um jovem escravo que viveu a crueldade de seu senhor na época colonial do Brasil, onde pessoas eram tratadas de formas subhumanas, onde muitas vezes um animal tinha um valor superior a um ser humano. José Rubens era um barão do café que viveu na região sudeste do Brasil. A sua fazenda tinha uma enorme extensão de terra, aonde a mão de obra era formada por escravos que trabalhavam na lavoura e nos serviços da casa grande, e também nas vendas de grãos nas cidades próximas à sua fazenda. O seu capataz era conhecido por Tenório e dominava com braço forte os escravos, onde castigava com crueldade os que faziam corpo mole ou se manifestasse contrário ao sistema. Foi neste ambiente que nasceu, em uma noite de agosto, na senzala dos escravos, um menino que foi chamado de Zaque, que significa puro, inteligente, virtuoso, justo, no dialeto africano. Porém, o barão o batizou de Bento. Ele cresceu na casa grande, atendendo às necessidades dos filhos e da esposa do barão. O menino presenciou a crueldade com que o seu povo era tratado, e o medo sempre o acompanhava, pois ele temia ser castigado pelo feitor. Quando conseguia um tempo livre, ele sempre ia até a senzala, onde ouvia as histórias dos antigos que vieram do outro continente, que relatavam sobre sua vida anterior, aonde tinham liberdade, famílias e o direito sobre o seu próprio destino. O menino cresceu e virou um homem com uma ótima aparência, sendo aproveitado para algumas atividades exclusivas no casarão, aonde o barão lhe confiou a função de cuidar dos seus animais de estimação. Entre eles havia um alazão, da raça manga-larga machador, de cor branca, que era o seu animal predileto, onde só ele poderia montar o animal e mais ninguém. E Bento tinha a obrigação de alimentá-lo, dava banho e escovava o animal, e também deixava solto em uma área cercada. Um certo dia, quando ele foi recolher o animal, era fim de tarde, e uma tempestade se aproximava, e um raio caiu próximo ao animal, que fugiu para uma mata que havia próximo à casa grande. O desespero invade o coração de Bento, e ao pensar no castigo que iria pagar, vai atrás do animal, pensando na fúria do seu senhor e no castigo que sofreria por causa do acontecido. As horas se passam, e o barão sente falta de Bento e do animal. O feitor é chamado e investiga o ocorrido e descobre a fuga do escravo. Ele organiza um grupo de busca e segue as pistas deixadas no local. Cães sentem o cheiro de Bento e vão na direção tomada por ele. As horas se passam e a noite chega. Porém, a experiência dos caçadores de escravos, conhecidos como Capitão do Mato, não impede a captura do pobre escravo,
que é amarrado e levado à presença do barão, que se encontrava furioso, e diz: "Aonde está o meu cavalo? Me diga, seu negrinho", diz o homem com uma voz furiosa. "Não sei, senhorzinho. Quando fui pegar o seu cavalo, ele se assustou com um raio que caiu do céu e ele entrou mata dentro. Fui atrás, mas não o achei." A sentença tão temida é dada ao feitor pelo barão. Castigue o negrinho pela sua irresponsabilidade. E ele é levado na frente da senzala, e todos os negros são obrigados a presenciar o castigo do pobre Bento, que é amarrado ao pelourinho. E o fazendeiro diz: "Esse é o preço por não fazerem o seu serviço direito. O chicote é o único professor que vocês conhecem." E todos lamentam profundamente o castigo, onde cada chicotada faz nascer uma dor terrível no coração de seus irmãos. Pobre Bento é terrivelmente castigado por quase meia hora, e ele perde os sentidos e o seu corpo desfalece sobre o pelourinho, sustentado pelas mãos presas em correntes sobre a base superior do tronco que o prendia. O feitor proíbe que o retirem do pelourinho, e a noite segue com uma forte chuva e raios que rasgam o céu como um lamento. E nos primeiros raios de sol, o seu pai vai até o pelourinho e confirma o corpo do jovem negro sem vida. Ele é enterrado no cemitério de escravos existente na fazenda. Canções de lamentos são entoadas. E seu pai fala ao vento: "Você agora está livre, meu filho. Zaqui, siga em paz." E dias depois, o cavalo retorna como por encanto. O fazendeiro fica feliz ao rever o animal, e ele é levado à baia. Mas algo estranho acontece, e o animal desaparece da mesma forma que apareceu em uma noite de lua cheia. O barão, enfurecido, vai até o local, porém, tudo estava no seu lugar, e subitamente, um relinchar de cavalo é escutado sobre o monte que havia próximo à casa, e o barão testemunha uma imagem inacreditável. Bento estava montado sobre o alazão, e o brilho da lua envolvia o seu corpo. E o barão, assustado, vê o corpo de Bento e do cavalo se tornando em chamas. Porém, só ele conseguia enxergar a estranha visão que vem em sua direção, e o medo toma conta do homem que desfalece. Horas depois, ele desperta em sua cama. Relata o ocorrido à sua esposa, que fica impressionada, porém, muitos não acreditaram na sua história. Algum tempo depois, ele é acometido de uma enfermidade, e o barão é levado aos médicos, e nenhum deles consegue encontrar a causa da sua doença. Ele vai desfiando dia após dia, e é assombrado pela presença de Bento, que sempre o visitava todas as noites, que lhe dizia: "Agora sou livre." Em uma certa manhã, a escrava encontra o barão sem vida, e os seus olhos expressavam uma terrível expressão de desespero. A liberdade é um dom divino, e todos devem ser respeitados, pois aos olhos do Pai somos todos iguais, não importando a cor da pele ou bens que venhamos a ter. E lembre-se, ama o próximo como a ti mesmo. Boa noite e até o próximo Contos da Madrugada. Se você gostou do nosso conteúdo, então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E muito obrigado. Até a próxima.